go, make my body go, make our bodies higher. Boa tarde, sétimo ano. Hoje a gente vai fazer revisão do nosso conteúdo, unidade 5, o Barroco Temperado, e a unidade 6, que é os sinos da minha aldeia, tá? Eu vou começar explicando um pouquinho para depois a gente entrar nos exercícios, ok? Tá? Vamos lá. Lá na página 2 do livro de vocês têm uma imagem com o mapa do Brasil e esse mapa, ele tá todo regionalizado. Página 2, Menezes. Ele tá todo regionalizado, ele tá todo dividido, só que é um mapa diferente. É um mapa que tem comidas, né? Nós fizemos até uma atividade que vocês tinham que desenhar uma comida da nossa região, uma comida típica da nossa região e também uma dança típica. Lembra que vocês fizeram? Aí na página 3, a partir da página 3, já vem falar sobre o Antônio Francisco Lisboa, que foi um dos grandes artistas, um dos maiores nomes da arte barroca, certo? Conhecido vulgarmente como Aleijadinho. E mais pra frente no livro de vocês traz algumas obras dele, como por exemplo traz a Santa Ceia e traz também a pintura do Manuel da Costa Ataíde, lá na página 5 do livro de vocês, que o Manuel da Costa Ataíde, ele era parceiro do Antônio Francisco Lisboa, era ele quem pintava as obras, as esculturas do Antônio Francisco Lisboa, certo? Eles trabalhavam em parceria. Daí veio falar também na página 6 e 7 sobre o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre o santuário, certo? E lá na página 6 e 7 mostra as esculturas de dentro das 6 capelas desse santuário, que são as capelas da Paixão de Cristo, onde cada capela conta com um momento da crucificação de Cristo, ok? Daí nós viemos falar sobre o Balé das Esculturas, que no caso são as estátuas, as 12 estátuas dos profetas, que está lá na página 9. E essas estátuas foram feitas em pedra-sabão pelo Antônio Francisco Lisboa, e elas ficam bem na frente da igreja principal do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos. São os 12 profetas, certo? Vocês lembram quem são esses 12 profetas? Nós temos Amós, Abidias, Jonas, Baruque, Daniel, Isaías, Oséias, Jeremias, Ezequiel e Joel, Abacuque e Naum, certo? Então são esses os 12 profetas de lá do santuário. Daí nós viemos falar um pouquinho sobre o balé, sobre a história do balé e sobre a influência de um rei lá da época do governo absolutista, que foi muito influente para o surgimento do balé. Daí nós viemos falar também lá na página 11 sobre o barroco brasileiro, um pouco da história, como surgiu o barroco, qual foi o contexto histórico que o barroco, em que o barroco aconteceu, em que o barroco surgiu, e a importância do barroco para a nossa cultura, para a arte até hoje, ok? Vocês fizeram um exercíciozinho lá da página 12, que foi um caça-palavras, tá? E na página 13 nós tivemos mais umas imagens falando sobre a arte barroca nas igrejas, certo? Daí nós temos a igreja de São Francisco de Assis na Bahia, nós temos a igreja de São Francisco de Assis também em Ouro Preto, Minas Gerais, certo? E assim a gente finalizou a nossa unidade 5, tá? Eu vou abrir aqui a tela, que é para a gente poder resolver o exercício, tudo bem? Eu não mandei para vocês em PDF porque eu não achei necessário. O conteúdo eu tirei todo do livro, então dá pra gente fazer sem vocês precisarem acompanhar pelo PDF. Vocês vão acompanhando pelo slide mesmo, tá? Revisão sétimo ano, tá? Primeira questão. O que é o barroco? Alguém sabe me dizer qual é a definição de barroco? Foi o estilo artístico que surgiu na Itália do século XVII e durou até o século XVIII. Se manifestou inicialmente nas artes plásticas e depois na literatura, teatro e na música. Após as manifestações, o barroco surgiu também na Holanda, Bélgica, França e Espanha. E assim como o colega de vocês leu, certo? É o termo que tem origem espanhola e portuguesa e quer dizer a arte de fazer figuras de barro, que foi o material utilizado inicialmente. Tudo bem? Segunda questão. Em que contexto histórico surgiu o barroco? Qual foi o que estava acontecendo no mundo na época em que surgiu o barroco?
No final do Renascimento, como já foi lido, depois das reformas religiosas do século XVI, a Igreja Católica passou por uma crise. Apesar dos católicos ainda serem grandes influenciadores sociais, eles tiveram perda de espaço. A arte barroca surgiu então nesse período e demonstrou o contraste espiritual com o racionalismo e o antropocentrismo do Renascimento, certo? Para completar um pouco aí o que está no livro de vocês, ok? Lá na terceira questão diz assim: entre as matérias-primas que os escultores do barroco mineiro tiveram que utilizar para substituir pedras nobres como o mármore, a principal era a pedra-sabão. Eu até trouxe para vocês a imagem que mostra como é essa pedra-sabão, que ela dá a ideia de que está ensaboada. Quando a gente pega nela que ela é lisinha, então dá a ideia de que ela está sempre ensaboada, por isso o nome pedra-sabão, certo? Quarta, a linguagem da dança, conhecida como balé, contou com o apoio de um rei que adorava dançar. Qual o nome desse monarca que teve um papel fundamental na história do balé? Qual foi esse rei? Letra C, Rei Luís XIV, certo? Então ele foi um grande apreciador da dança e também com a ajuda dele e da rainha Catarina de Médici, o balé evoluiu um pouco até chegar ao que é hoje, ok? Agora eu quero que vocês passem, por favor, lá para a página 15, tá? Lá na página 15, nós vamos ter o sino da minha aldeia. Nós vimos nesse capítulo, nós vimos a importância do sino em algumas regiões, especialmente do nosso Brasil, como em Minas Gerais. Aí na página 16 vocês têm duas imagens, que uma é a fotografia oficial do sino de Tisá, que era como eram conhecidos os imperadores russos. Então esse é o maior sino já construído no mundo, tá? E ao lado dessa imagem vocês têm a pintura, a representação por meio de pintura desse sino. E vem falar aí embaixo de onde surgiu a palavra sino, que vem da palavra sinal, estratégia usada para transmitir a distância por meios visíveis ou auditivos, certo? Então nós começamos a unidade falando do sino, que ele é conhecido em Minas Gerais como um repórter musical, onde nós temos nos interiores da cidade de Minas Gerais, nós temos diferentes sons para cada aviso. Por exemplo, se morre uma mulher, o sino bate uma vez. Se morre uma criança, o sino bate 2 vezes. Se tem um incêndio, o sino vai tocar 3 vezes. Então, é um exemplo de como é feito esse sinal pela razão pelo que o sino é conhecido como repórter musical. Na página 17, tem uma imagem lá que fala sobre no caso, a competição que acontece entre os sineiros, né? Que eles têm que girar, a equipe que fazer o sino girar mais vezes ao seu redor consegue vencer. Daí a gente veio falar também um pouquinho sobre riquezas culturais do Brasil e da humanidade. Foi quando nós falamos sobre os patrimônios históricos materiais e patrimônios históricos imateriais. Daí, como patrimônio imaterial, eu trouxe a definição para vocês do que seria o patrimônio imaterial, que está ligado a expressões e a técnicas transmitidas de geração em geração, como, por exemplo, o conhecimento dos artesãos de queijo, do queijo de Minas, certo? Então, é um conhecimento que vai passando de geração em geração e foi considerado pelo IFAM como patrimônio imaterial nacional. Daí, como patrimônio material, nós temos prédios, nós temos construções e locais que devem ser conservados por sua importância cultural, como é o caso da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que é um patrimônio material nacional. Desculpa, aí nós temos os prédios que são tombados, certo? Todo o centro histórico lá de Ouro Preto é um patrimônio nacional material e com prédios tombados que não podem ser derrubados ou modificados. Eles podem ser apenas preservados, devem ser apenas preservados, certo? E nós falamos também de patrimônios da nossa região. Eu pedi para vocês pesquisarem e nós vimos que o Círio de Nazaré é considerado um patrimônio nacional. Nós vimos que a cidade de Belém, ali o Ver-o-Peso também é um patrimônio material. Então,
São vários os patrimônios que são considerados. Vimos também que a Marujá daqui de Bragança está sendo investigada para ver se se vai ser considerado ou não como patrimônio nacional da humanidade, certo? Ok? Daí nós vimos também a paisagem sonora lá na página 21, que foi quando eu trouxe o poema para vocês. Eu pedi para vocês fazerem a alteração do poema de Fernando Pessoa, certo? O Sino da Minha Aldeia, que onde a inspiração desse poema veio justamente das badaladas dos sinos da cidade dele. Então ele se inspirou nessas badaladas para poder fazer o poema, ok? E é isso, meus amores. A nossa aula, a nossa revisão, ela acaba aí. Então é isso. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau. Beijos. Tchau.